Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um tempo do estudo da Palavra de Deus. Espero que Deus esteja vos confortando e vos guardando aí e que possam gozar de boa saúde para podermos meditar na sua Palavra. Antes de entrarmos no estudo da Palavra de Deus, eu quero agradecer mais uma vez a todos que têm orado pelo irmão do Pastor Divino. Ele tem agradecido muito a todos vocês que têm orado e vocês receberam aí a mensagem que daqui a algum tempo ele pode sair dos cuidados intensivos e voltar para a sala de enfermagem, onde poderá, se puder, receber algumas visitas e ter um tratamento mais confortável, poder a família assim estar confortável com esse assunto. E peço que continuem orando nesse sentido, estejam também orando pela vida da nossa igreja, pelo crescimento espiritual de toda a igreja, e que nesse tempo possamos todos nos mantermos firmes no único propósito, que é agradar a Deus com os nossos atos, e que possamos estarmos prontos para retornar na comunhão com os demais irmãos. Senhor, nosso Deus e querido Pai, pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar aqui conosco, nos guiando, nos protegendo e nos guardando acima de tudo, Senhor. Pedimos, Pai, a Tua presença nesse momento, Pai, do estudo da Tua Palavra, que possamos, Senhor, meditar nela e que através dela, Pai, possamos estar fortes, Pai, para poder, Pai, vencer qualquer situação que vier diante de nós. Pedimos, Senhor, a Tua presença e pedimos que o Senhor possa nos dar melhor compreensão e melhor transmissão da mesma palavra, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos guardar no decorrer desse tempo, em nome precioso de Teu Filho amado Jesus. Amém. Durante algumas semanas, temos aprendido vários assuntos referentes ao livro de Atos, que é o início da igreja. Então, no início da igreja, vimos muitos assuntos aqui tratados no livro de Atos. Começamos lá no livro de Atos, capítulo 3. Vimos muita coisa aqui referente a esse livro. Uma das coisas foi aproveitando as oportunidades para falar de Cristo. E também vimos o poder que Jesus tem, um poder sem igual. E também, sem fugir da regra, vimos uma fé que não se abala com as tempestades, no mesmo livro de Atos 3 e Atos 4. E hoje também vamos continuar vendo alguma coisa e aprendendo com esse livro de Atos e com vários assuntos que aqui estão presentes. E peço, o título de hoje, para a nossa mensagem de hoje, é Pecado na Vida da Igreja. E o tema, Generosidade Fingida. E peço que abram as vossas Bíblias para o livro de Atos, capítulo 5, de verso 1 a verso 11. O nosso assunto vamos apanhar aqui. Hoje é mais ou menos uma meditação desse assunto aqui que nós temos aqui por aprender. Depois de Jesus subir ao céu, os seus discípulos tinham uma grande missão. Missão essa que Jesus Cristo havia começado, a proclamação do Evangelho. Mas eles tinham que caminhar com os seus próprios pés, porque no início daquilo que é o percurso do nosso Senhor Jesus Cristo, eles caminhavam com o próprio Senhor Jesus Cristo. Eles ouviam o Senhor, o Mestre, lhes guiando e lhes direcionando. Mas o Mestre já não estava ali. Eles precisariam caminhar com os seus próprios pés. Eles tinham que saber tomar as decisões segundo a direção do Espírito Santo. Eles tinham que saber ser direcionados pelo Espírito Santo. Eles tinham que saber onde pisar, como caminhar. Já não tinha o Senhor Jesus Cristo que eles repreendiam ali.
Eles deviam se manter no propósito antes ensinado pelo Mestre, que é Jesus Cristo. Eles deviam anunciar o Evangelho com precisão e segundo as ordens dadas e ensinados pelo Senhor Jesus Cristo. Mas o mais importante era manter os crentes dentro desses padrões. Que padrões? Os padrões que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Hoje em dia, nós devemos observar esses padrões bíblicos. Nós temos a Bíblia hoje para nos direcionar. Então, se queremos manter uma igreja dentro dos padrões que Jesus ensinou, devemos ensinar a igreja a estar dentro dos padrões bíblicos. Essa era a missão, uma grande missão para os discípulos naquela época. E nós já aprendemos atrás acerca do Pedro e João que se mantiveram firmes nesse propósito. Mas o capítulo 5 de Atos nos leva a uma lição que era de se apartar do fingimento ou procurar ser boa pessoa diante das pessoas. Muitas das vezes nós queremos nos exaltar, queremos nos colocar acima das outras pessoas. Muitas das vezes nós fingimos sermos uma coisa, enquanto na verdade somos outra coisa. Isso tudo para podermos agradar as outras pessoas. Nós vimos várias pessoas a darem esmola só para serem vistos. A mostrar uma generosidade que não faz parte dessas pessoas, do seu princípio. Muitas das vezes nós olhamos para uma pessoa a fazer doações de grande valor, mas não por coração aberto, mas sim por simplesmente fingimento, por querer mostrar-se às pessoas que eu dei. Nós vimos no capítulo anterior que a igreja estava indo tão bem. A igreja estava indo tão bem. No livro de Atos 4, do verso 32 a 35, que diz o seguinte: da multidão dos que creram eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça, pois nenhuma necessidade havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Nós vemos que depois da subida de Jesus ao céu, os apóstolos começaram a caminhar. E eles estavam num bom caminho. E eles mostravam à igreja que tinha que ser uma só. Nós vimos aqui no livro de Atos 4, 32 a 35, que eles caminhavam juntos num único propósito, firmados numa única coisa. E ninguém considerava o que tinha exclusivamente seu. Se alguém tinha necessidade, um tinha algo a mais, vendia e distribuía-se aquilo para quem, o valor para quem tinha necessidade, segundo a sua necessidade. E a igreja era vasta. Tinham vários membros na igreja. Vejamos o que diz o livro de Atos para podermos iniciar com o nosso assunto da generosidade, com o nosso tema da generosidade fingida. Vamos ver aqui o início da generosidade fingida dentro da igreja, que provocou o pecado na vida da igreja. Vejamos o que o livro de Atos 4, 36 e 37 diz. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé tinha aprendido com a igreja que tinha um propósito. Ele havia aprendido alguma coisa com isso.
E ele tinha um campo. E ele, vendendo esse campo, carregou o dinheiro, foi colocar aos pés de Pedro, dos apóstolos, onde um deles era o Pedro. Estava lá o João também, que estamos a ver a história deles. E os apóstolos daquele dinheiro levaram e distribuíram para quem tinha necessidade. Barnabé, que era José, esse era o apelido que ele foi dado de Barnabé, ele não fez aquilo para se colocar numa posição superior, mas sim era o modo de viver daqueles juntos da igreja, dele e juntos da igreja. Eles tinham esse propósito de viver. Alguém tinha necessidade, ele tinha um campo. Vou vender esse campo, vou dar o dinheiro, vai ajudar aquela pessoa. Mas ele fez isso de coração aberto. Ele fez isso de todo o coração para mostrar a sua boa generosidade com o próximo. Mas essa generosidade fez com que este casal, qual casal? Do capítulo 5, Ananias e Safira, olhasse não só para o próximo, para eles mesmos. Vejamos o que diz o capítulo 5 de Atos, de 1 a 11. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas com acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Considerando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-os os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que acontecera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Diz-me, vendeste portanto aquelas terras? Respondeu ela: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os homens dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto os moços acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram as notícias deste acontecimento. A igreja ficou perplexa. A igreja temeu a esse acontecimento. E todos que ouviram essas notícias ficaram de boca aberta. Eu trago hoje um grande ensinamento com isto. A generosidade fingida faz com que você pense em se exaltar diante de todos. Se você quer ajudar o seu próximo, não pense em ser exaltado com seus atos. Nós vimos aí no verso 1 e 2, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Eles não estavam a ser sinceros, eles não estavam a mostrar boa generosidade, mas estavam a mostrar uma generosidade fingida, porque reteram uma parte do preço da venda daquele campo, querendo se mostrar que nós também ajudamos como Barnabé. Mas não é isso que nós devemos ser. Não é desse jeito que nós devemos ser honrados. Quem nos honrará? Não é o homem que vai nos honrar, mas sim Deus. Naquele momento que Barnabé fez isso, Deus honrou, porque ele fez de coração aberto.
Ao contrário de Ananias e Safira, eles não fizeram isto de coração aberto. Eles fingiram perante Deus, não perante os homens, mas sim perante Deus. Eles fingiram serem boas pessoas. A generosidade fingida faz com que você pense em ser exaltado diante de todos. A generosidade fingida faz com que você agrade a si mesmo e não a Deus. Verso 3. Então Pedro disse a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, pensando ele que estava enganando aqueles homens, retendo uma parte do preço, mas ele não sabia, ou ele ignorou a onisciência de Deus. Ele estava pecando não contra Pedro e contra os demais seguidores de Jesus Cristo, mas ele estava pecando contra Deus. Ananias e Safira, eles cometeram pecado contra Deus. Nós não devemos procurar agradar a nós mesmos. Nós não devemos procurar agradar as outras pessoas. Nós devemos, com os nossos atos, procurar agradar ao Senhor Jesus Cristo. Nós devemos procurar agradar a Deus com os nossos atos. Nós não devemos ser como Ananias e Safira. Esses atos são reprováveis. E Pedro reprovou isto, nos mostrando aqui nesse texto o que aconteceu. Ananias, ouvindo aquilo, ele caiu, expirou, morreu, perdeu a vida. Deus tirou a vida de Ananias. Deus tirou a vida de Safira, por eles terem mentido, não para Pedro e os demais, mas sim por ter mentido para Deus. Ele estava mentindo para Deus, porque Pedro e mais outros não estavam ali por eles mesmos, mas sim estavam ali cumprindo as ordenanças de Deus. A generosidade fingida faz com que você pense em ser exaltado diante de todos. A generosidade fingida faz com que você agrade a si mesmo e não a Deus. A generosidade fingida faz com que você se junte aos que buscam o seu próprio interesse. Verso 8. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dirigindo-se a Safira: diz-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Porque ela havia entrado em acordo com o marido, Ananias, que já tinha sido sepultado. Veja uma coisa interessante. Ananias foi o primeiro a chegar. Olha como vai o pecado, o fingimento. Ananias foi o primeiro a chegar. Umas 3 horas depois, chega a Safira. E eles perguntam sem ela saber nada o que aconteceu com o marido. Pedro pergunta: venderam portanto? Sim, vendemos portanto. E ela seguiu o caminho do seu marido, porque juntos enganaram a Pedro, que estava a serviço de Deus, e mentiram, cometeram um grande pecado contra Deus. Quando nós queremos ser generosos, devemos primeiro observar o que aconteceu neste texto. Nós não devemos buscar ser generosos para nos mostrar aos outros, para sermos exaltados, para agradar a nós mesmos, ou em busca dos nossos próprios interesses.
A nossa generosidade deve ser segundo a palavra de Deus. Se Cristo morreu por nós, não era para ele ser exaltado, mas sim para que os que o recebessem fossem exaltados. Nós não devemos manter o nosso Espírito Santo, o Espírito Santo que habita em nós, entristecido com os nossos atos, com os nossos pecados. A generosidade fingida levou Ananias e Safira à morte por terem mentido para Deus e não para Pedro e os demais, mostrando que sempre que cometemos um pecado, seja qual ela for, não pensemos primeiro no nosso próximo, mas sim que estamos a desapontar a Deus e que isso pode trazer consequências idênticas da vida de Ananias e Safira. Eles, por quererem mostrar uma generosidade fingida, eles acabaram perdendo a vida. Deus acabou tirando a vida deles, porque eles eram um mau exemplo na vida daquela igreja que ia tão bem, que viviam em comum. Então, para Deus cortar a raiz do pecado dentro da igreja, tirou a vida de Ananias e Safira. Se você está em pecado, se você está vivendo nesse momento uma generosidade fingida, achegue-se a Deus, peça o perdão e mostre a diferença. Nós precisamos ser generosos de coração. Não mostrar fingimento na nossa generosidade, porque magoamos não somente aos homens, mas sim ao nosso Criador. Senhor nosso Deus e querido Pai, graças te damos, Senhor, por estar aqui. Graças te damos, Senhor, por o Senhor nos guardar e nos ensinar através da sua palavra. Pedimos, Pai, que o Senhor possa, Pai, colocar no nosso coração a generosidade não fingida, que possamos, Pai, pensar em Ti, pensar no Teu próximo, Senhor, que possamos buscar agradar a Ti e agradar ao nosso próximo e não a nós mesmos, Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor também possa estar com cada irmão da nossa igreja, que o Senhor possa estar, Pai, a proteger, a cuidar, Senhor, e a fazer crescer nesses tempos difíceis. Pedimos, Senhor, que tudo possa estar no seu cuidado, as nossas vidas, a nossa fé, que o Senhor possa estar, Pai, conosco, nos guardando e nos protegendo. Também cuide, Senhor, do irmão do pastor divino, o Senhor Joaquim, que o Senhor, Pai, possa estar com ele, cuidando dele, Senhor, e que os médicos, Pai, possam fazer de tudo, Pai, para que lhe possam trazer a saúde, mas que tudo seja feito segundo a Tua vontade. Conforte também os corações dos seus familiares, que o Senhor, Pai, possa, Pai, lhe trazer de volta e que ele, Pai, possa ver o Teu poder e poder, Pai, aceitá-lo como seu Salvador. Que o Senhor, Pai, possa